Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate, que na edição de hoje vai falar sobre um assunto muito importante, que é o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Para falar a respeito disso, eu recebo hoje aqui o presidente do CONDEF, o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, Luciano Marques. Boa noite, Luciano. Boa noite, Guto. Tudo bem? Tudo bom. E a Juliana Dias, da Espaço Santista Recursos Humanos, que vai falar justamente da experiência que ela tem para direcionar as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Vamos falar também dessa questão do mito que é: vou dar um emprego para uma pessoa com deficiência, ela vai conseguir superar as dificuldades e exercer a profissão? Eu já adianto para você, telespectador, que vai, porque todos nós somos iguais. O que nós precisamos é de oportunidades iguais. Luciano, eu queria que você explicasse como que você chegou na Espaço Santista Recursos Humanos e da importância que eu sei que vocês têm, vocês lá no CONDEF, têm uma parceria para justamente dar essa oportunidade para as pessoas qualificadas, com deficiência, que têm qualidades e que têm o direito de exercer a sua profissão. Boa noite. Guto, boa noite. É sempre um prazer estar contigo, né? Já estou ficando sócio remido. Você é pauteiro, né, aqui do programa. Teu programa, que legal, que bom. Fico feliz porque quando o assunto pessoa com deficiência é tratado pela mídia, com essa diferenciação, para nós é muito importante, porque a gente conversava agora há pouco sobre a falta de informação, que acaba sendo, para nós, é uma grande aliada do preconceito e da discriminação. Então, à medida que o teu programa traz quase que quinzenalmente em pauta a questão da pessoa com deficiência, seja no trabalho, seja na acessibilidade, enfim, isso é bom para a gente, porque mais pessoas vão ficar sabendo sobre esse assunto, e esse assunto é um assunto que eu adoro, no mercado de trabalho. Então, só para dizer para você, e aí começar, até para te contrariar, né, dar oportunidade para a pessoa com deficiência, mas também dar oportunidade para a própria empresa. Perfeito. De ter na sua empresa um trabalhador com competência com deficiência. Né? Esse vai ser o diferencial da sua empresa também. Bom, mas a pergunta era, como é que eu cheguei na Espaço Santista RH? Eu conheço a Andréia, que é uma das diretoras, sócias da empresa, a Andréia Marques, que a gente até brinca que nós somos primos, né? Porque eu sou o Luciano Marques, ela é a Andréia Marques. Perfeito. E a Andréia, há muito tempo atrás, ela era era uma associação de RHs do estado de São Paulo, e eu fiz um debate, estava começando aquela lei de cota e tal, já que faz tempo, já tem mais de 20 anos a lei de cota, e a gente queria fazer uma parceria, e aí acabou que essa associação, a Andréia era diretora, acabou sendo uma das patrocinadoras da organização do evento. Fizemos 2 eventos, é um seminário chamado Deficiente e o Mercado de Trabalho. E depois nunca mais vi a Andréia, fui fazer política, fui para a prefeitura, enfim, e recentemente, uma questão, vai fazer 3 anos esse ano, a Andréia me ligou, mandou uma mensagem no Face, eu não me lembro, perguntando como é que estava a questão da pessoa com deficiência, que ela queria fazer alguma coisa para o mercado de trabalho. Né? Até porque, esperta que ela percebe que empresas de RH na Baixada Santista não fazem esse trabalho. Não fazem, é pioneirismo mesmo. Né? Então, marcamos um café, onde ela me apresentou a outra diretora sócia, a Rita, né? E agora a Juliana também, que está fazendo parte do time, que legal. A Juliana, então, também é diretora? Também. Então, é um trio, é um tripé de mulheres. 3 mulheres. No comando total. Né? Maravilha. Então, de um ano para cá. Você percebeu como a mulher faz a diferença já, né? Exatamente. A sensibilidade para pensar, pera um pouquinho, ninguém está atuando aqui por quê? Mas é lei. Mas não basta só a interpretação crua e nua da lei. Tem que ter aquela coisa mais humana, né? E aí a mulher dá de 10 a 0. E aí eu vou colocar mais um adjetivo, a inteligência da mulher. Sim, querido. Que percebeu? Porque inteligentes nós somos ali, nivelar, mas elas têm, o diferencial delas é que elas são inteligentes demais. E mas tem acessibilidade. Essa sacada. E aí, conversando, a Andréia me apresentou para a Rita, num cafezinho lá na Espaço, e eu falei do projeto que eu tinha desenvolvido quando coordenador na gestão do João Paulo Tavares Papa. Né? Apesar de a coordenadoria não ser um órgão executor de política pública, e como na prefeitura ninguém fazia, a gente acabou criando um cadastro, a pedido do Ministério Público na ocasião, Ministério Público do Trabalho, e a gente criou um cadastro, aí fomos qualificando as pessoas, aí os promotores, né, tanto o procurador quanto o delegado regional do trabalho, sabendo do nosso trabalho, indicavam a empresa, doutor, não encontrei o deficiente, mas quando encontra não está qualificado, já falou com o Luciano? Então liga lá na coordenadoria que você vai saber. Aí
a empresa entrava em contato, a gente fazia as entrevistas, tal, encaminhava e tal. E foi assim. Então, era um trabalho de formiguinha, porque era eu, um administrativo e um office boy, né? E quando o prefeito saiu, entrou outro, eu saí, me aposentei, enfim, estava eu em casa quietinho, o André me chamou lá. Aí eu coloquei na mesa, assim, meio sem pretensão, e para minha surpresa, a Azul falou, não, nós queremos isso aqui na nossa empresa. Então, durante um tempo, eu fiquei dentro da empresa, a gente criou o cadastro e tal, envolvemos os funcionários, as funcionárias, porque a Espaço só tem mulher, impressionante, né? Só tem mulher? Só tem mulher, impressionante, negócio fantástico. E aí, a gente desenvolveu o projeto, uma das parceiras também daqui que trabalha na Espaço, a Bianca, né, que na época foi que ficou acompanhando todo esse trabalho, até para disseminar para a equipe toda da Espaço. E aí foi assim, começou criando o cadastro, depois chamando as empresas, porque para nós é muito importante, né, a Espaço ser pioneira nisso, porque é uma empresa que dá toda uma assessoria em termos de RH que eu não conheço. Né, assim, é muita coisa técnica que eu não absorvo. Até aprendi um pouquinho com elas nesse período que lá estive. Mas com relação à pessoa com deficiência, não tem nada na Baixada. Então é uma empresa que tem um plus, né? Você quer, e hoje o mercado, até indo na contramão do desemprego que se apresenta no cenário nacional, as empresas precisam. E aí a força da lei, cumprir a cota. Porque as multas são pesadíssimas. E nesse sentido, a Espaço caiu como uma luva. E o Condef, né? É uma parceria que é bom para os dois. É uma via de mão dupla. Claro, com certeza. Juliana, realmente, para a pessoa com deficiência, existe um mercado de trabalho. Eu queria que você falasse a respeito desse mercado de trabalho e quais são as funções mais requisitadas. Existe sim. Boa noite, Boa né? noite. Existe sim um mercado de trabalho que vem crescendo, até por conta de toda a fiscalização, né, cada vez mais forte e intensa nas empresas. Então, as empresas estão buscando, né, a gente vem tendo uma média aproximada aí de 10 vagas, mais ou menos, por mês para deficiente, para pessoa com deficiência, né, e de forma geral, as empresas buscam pessoas mais para a área operacional, mas é uma questão realmente da gente desenvolver um trabalho aí de conscientização maior, porque você consegue, você vê que tem pessoas que podem sim desenvolver um trabalho melhor, né, com um profissional na área administrativa. A gente tem algumas vagas na parte administrativa, né, para auxiliar administrativo, compras. Então, assim, é uma área que tende a crescer, né? De forma geral, os RHs buscam parte operacional, talvez por falta da política das empresas, do que a gente tem que cumprir a cota. Então, o que a gente vai pegar? Tapar buraco. Vamos tapar buraco com pessoa com deficiência para auxiliar de limpeza. Mas eu acho que conforme a área... as empresas também veem que não adianta, né? Acho que a gente estava conversando, né, Luciano, a questão do... você tapa o buraco, mas lá na frente vira um problema. E de certa forma, eu acho que já está havendo uma conscientização parcial da necessidade de se fazer um trabalho mais efetivo. Algumas empresas contrataram o nosso serviço, eu acho que o Luciano pode até falar melhor depois sobre isso, para a gente desenvolver pessoas para executarem funções específicas, não tapa-buraco. Eu tenho uma vaga em aberto para a área administrativa. Então, qual é a função para essa área? Quais os pré-requisitos para essa área? E aí, a partir desses pré-requisitos, eu vou contratar uma pessoa com deficiência. E aí, o que essas empresas que também tiveram visão, né? Claro. Queriam cumprir a cota, não queriam pagar multa. O que a gente faz? Procuraram o Luciano, em parceria conosco, e a gente desenvolveu um treinamento para um grupo de pessoas com deficiência. No caso, uma das empresas é uma empresa de transporte, e aí a gente fez um treinamento voltado para atendimento ao cliente. Como atender pessoas, como organizar o material de trabalho. E além de desenvolver a pessoa com deficiência que de repente não está preparada, a gente também faz um trabalho com a gestão, com os gestores do ambiente, porque não adianta nada também você treinar a pessoa com deficiência e o gestor não estar preparado
para recebê-lo, né? Como o Luciano fala, né? Uma pessoa, um deficiente auditivo, o gestor tem que saber como tratar com essa pessoa, uma pessoa com deficiência física, como tratar, né? Qual é a forma adequada de tratar? Dar acessibilidade para ele dentro do ambiente de trabalho. Exatamente, dar acessibilidade para ele no ambiente de trabalho. Na realidade, né, a gente estava conversando com a Ju antes de começar o programa, e aí eu estava falando justamente disso. É muito comum você ouvir que a pessoa com deficiência não está preparada, mas na realidade as empresas também não estão. E aí não há nenhum mal, não há nenhum pecado nisso. Nunca deficiente foi para o mercado de trabalho. Até porque, se a gente pensar bem, até uns 20, 30 anos atrás, os deficientes estavam internados ou nas suas casas ou nas instituições. Então, a sociedade tem que aprender a lidar com, inclusive, o próprio deficiente. Então, é um aprendizado, é uma nova realidade que todo mundo tem que se adequar. Né? A lei é uma forma legal de garantir que não seja aquela coisa do favorzinho, não tem favor nenhum. Se você, né, então, existe uma lei, ela tem que ser cumprida. Mas nós vamos além do cumprimento da lei, porque a lei ela é muito fria. E eu sempre brinco, né, cumprir cota é muito fácil. E esse não é o lema do CONDEF, muito menos da Espaço. Quer dizer, essa parceria deixa claro isso. Nós somos contra essa coisa de cumprir cota. Porque cumprir cota, eu contrato e deixo o cara em casa. Ou jogo num canto qualquer da minha empresa. Tem muita empresa que faz isso. Opa. Contrata a pessoa com deficiência, você não precisa nem vir, porque eu estou cumprindo tabela aqui. Infelizmente, algumas empresas fazem isso, lamentavelmente. Não conosco, né? Acho que bom, não com a Espaço não, porque não com a Espaço, mas pela experiência que você tem até... A gente escuta falar que sim. Né? Infelizmente, existem empresas que só querem realmente um número e não uma produtividade. Porque são pessoas que podem desenvolver um trabalho como qualquer um, é só a gente... Capacidade todos nós então, temos. É lógico. Então, quando eu falo que o deficiente, ele não está qualificado, pode até ser. Mas, e a empresa tá? Então, a proposta dessa parceria com o DEF e a Espaço Santista, RH, era justamente trabalhar em 4 grandes frentes, né? A primeira é criar o cadastro. Organizar isso. Onde estão esses trabalhadores com deficiência na cidade e na região? Porque não é só de Santos, nosso cadastro, certo? É uma cadastro coisa regional. Regional. Nós estamos com uma vaga até para São Paulo agora. Até em São Paulo também. Estamos desenvolvendo um trabalho para São Paulo. Então, isso é bem legal, né? Que foi um trabalho que a gente fez naquela feira Reatec, que tem em São Paulo, que é o Encontro Internacional dos Deficientes, né? Que acontece ali no Centro de Convenções da Imigrantes. E nós, o CONDEF e a Espaço tiveram um stand lá. E a gente ficou lá os 4 dias cadastrando pessoas de São Paulo e tal. Então foi muito legal. Deu um outro up no nosso cadastro também. Então, é cadastrar. Bom, aí ao cadastrar você verifica qual é a qualificação. Se não tem, ou se tem pouca, vamos melhorar isso. Se não tem, vamos fazer. Se tem pouca, vamos melhorar. Né? Então, essa é a parte com o trabalhador com deficiência. Criar o cadastro e qualificar esse cadastro. Depois tem a parte dentro da empresa, porque ao contrário do que se fala, as empresas também têm essa dificuldade. Por quê? Porque elas não estão acostumadas a ter os seus trabalhadores com deficiência, salvo quando é aquele reabilitado do INSS, acidente de trabalho, aí vai aposentado ou é reinserido no mercado de trabalho com desvio de função, aí é uma outra questão, que também entra na lei de cota. Mas nós estamos falando de pessoas com deficiência, né, que não teve oportunidade de trabalho, então ele não está sendo inserido ou reinserido. Ele está tendo a primeira oportunidade tá entrando no mercado. Né? Então, e aí a empresa não tem essa experiência. Então aí a gente vai propor isso. Essa parceria visa estar dentro da empresa, trabalhar primeiro o ambiente. O ambiente não é só aquela coisa se tem rampinha ou se tem banheiro adaptado. Porque quando tu fala acessibilidade, tu sabe disso, né? As pessoas sempre pensam no cadeirante. Né? Mas e o surdo e o cego, que não precisa da rampa nem do banheiro grande? Mas precisa se comunicar dentro da empresa, ler uma mensagem no computador, atender um telefone, deambular pela empresa, enfim, tudo isso. Então a gente prepara o ser humano, o ambiente dos trabalhadores daquela empresa, buscando como foco o gestor, né, que vai ser esse multiplicador. E aí é bem legal, porque a empresa está preparada, o trabalhador está preparado, o casamento é perfeito. E faz carreira. Ah, sim, geralmente... se tiver boa cabeça, no sentido de boa cabeça, sim, né? Porque mau trabalhador tem em qualquer lugar. Exatamente isso que eu ia falar. Perfeito, a pergunta foi de propósito. Na verdade, isso aí mostra que todos somos iguais, né? Perfeitamente. Se tiver a cabeça boa, você acha que a pessoa, você contrata um profissional e acha que ele vai desenvolver um bom trabalho e não dá 3 meses, o cara já está dando nó para não ir trabalhar. E não necessariamente, e essa pessoa não tem deficiência nenhuma, né, supostamente. Caráter. Eu acho que isso... É o que faz a diferença. É o que faz a diferença. Nesse cadastro que vocês fizeram, vocês têm um número aproximado de quantas pessoas com deficiência existem para ser inseridas no mercado de trabalho? Existe uma demanda reprimida?
Vocês têm um número para trabalhar? A gente, assim, não tem um número específico de pessoas, né, assim, que está ou não... Até porque, como as empresas estão contratando muito, esse banco, ele é bem cíclico. Então, você tem uma rotatividade grande. Tem, as empresas... Então, hoje você tem um número X, a hora que você liga achando que vai ter aquele profissional, ele já foi contratado, ou já está trabalhando. Então, assim... não... O encaminhamento é rápido porque essa demanda existe, então... Se o profissional está capacitado, se o profissional mostra interessado, se ele está afim de trabalhar, ele consegue emprego, sim. Ele tem emprego, sim, e as empresas estão à caça desse profissional que está interessado, como em qualquer área, tá? A empresa quer contratar um cara que quer trabalhar, que está afim de trabalho. E uma pessoa com deficiência hoje, por questão da cota, é muito bem vista. O passe é mais valorizado ainda. O passe olha, rapaz, é verdade, o passe é valorizado. Está na contramão de todo o processo aí, né? Uma questão que me incomoda é a pessoa com deficiência sem possibilidade econômica. Porque ela tem duas dificuldades aí. Já ter a deficiência e não ter condições de fazer uma escola boa, de ter um equipamento, por exemplo, no caso, se ela for um deficiente físico, dela ter uma cadeira boa, adequada. Se ela for um deficiente auditivo, dela poder, de repente, fazer um implante coclear, ter um aparelho. Existe algum tipo de proteção para esse tipo de pessoa com deficiência? E aí eu vou te completar a pergunta. Opinião minha, do apresentador. Eu acho que aí o poder público tinha que subvencionar o equipamento, o serviço, dar essa igualdade de condição para essa pessoa que não tem esse acesso econômico, porque a pessoa com deficiência, ela tem a deficiência, mas se ela tem uma condição econômica, de alguma forma ela vai ter uma condição de chegar lá. A minha preocupação é da pessoa com deficiência e que não tem dinheiro. Existem alguns programas públicos, né, com relação a esse... Primeiro, um que inclusive me aborrece um pouco, que é o benefício de prestação continuada, o BPC. Né, que é um salário mínimo, que está na lei, todos os deficientes têm direito a esse BPC, é um salário mínimo. Né? E muitos deficientes com muita condição de estar no mercado formal de trabalho não está porque tem que abrir mão do BPC. Esse sido um entrave. Eu vou te dizer, tem famílias que são custeadas, sustentadas pelo próprio deficiente. Então tem família que não quer que aquela pessoa vá para o mercado. Ah, mas eu vou perder o BPC. Antigamente perdia mesmo. Hoje o que acontece com o BPC, até é bom para esclarecer, né? Vamos esclarecer. Maravilha. Informação é tudo de bom. Ao contrário de outrora, né, quando você abria a mão do BPC para o mercado de trabalho, você não tinha mais BPC. Hoje não. Isso foi revisto. Então hoje você está com BPC. Surgiu uma oportunidade de trabalho para você deficiente que quer trabalhar, como disse a Juliana. Quer trabalhar? Então vamos lá. Vamos tirar os entraves do caminho. Primeiro tem o BPC? Tá bom. Então eu abro mão do BPC, entro para o mercado formal de trabalho e vou receber meu salário. Se amanhã depois, eventualmente, der alguma zebra, eu não consegui mais emprego, enfim, não gostei, eu não dei conta, enfim, você, então, abre mão, né, pede demissão, sai do mercado de trabalho formal, dá baixa na carteira e procura de novo o Ministério da Assistência Social e aí, então, volta a receber o seu BPC. Então é importante que as pessoas saibam, porque, assim, não perde. Tem que abrir mão, não dá para somar. Dois benefícios, porque você tem o salário do trabalhador, fora os recolhimentos que você faz, né, pelo próprio lei trabalhista, e você vai receber um outro benefício. Então isso não existe, não pode. Então você tem que abrir mão do BPC e ir para o mercado. Não deu certo por algum motivo, sabe-se lá quais os motivos, cada um tem o seu. Você então dá baixa na sua carteira e volta para o BPC. E aí o grande problema paira nessa questão. Quanto é o salário que eu vou ganhar na empresa? É tanto. É 1.200, 1.500, não sei qual é o piso salarial de administrativo, R$1.500, talvez, não sei. Né? Isso aí a Ju deve saber melhor que eu. Mas, pô, 1.500, mas desconta, não sei o que, deu R$1.000, não, deu R$1.200, tá. Eu vou ganhar 800 sem fazer nada? Mas aí... Isso também atrapalha, sabe? Sim, perfeito, mas... Mais uma pergunta e a valorização de você mesmo, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas não poderia se ter uma alternativa? Olha, você está empregado, você vai continuar recebendo o BPC como se fosse um fundo de garantia.
Esse dinheiro vai para uma conta. Hoje. Porque não é migalha. Eu acho que o imposto aí, a população que paga imposto, o imposto aí é bem empregado. Porque a pessoa vai precisar. Em algum momento ela vai se aposentar, e hoje a vida do aposentado, sendo ele uma pessoa com deficiência ou não... Nem me fale sobre isso. É dura, é penosa. Então, por que perder o dinheiro? Então, assim, eu queria te explicar isso. Na realidade, desculpe hoje... a ignorância, mas eu acho ótimo, porque essa é a tua proposta mesmo, né? O programa... Eu acho que nada mais justo. É pra gente esclarecer para todo mundo, né? Eu acho que é muito importante. Eu acredito sempre na informação. A informação correta faz com que eu seja menos preconceituoso, discrimine menos as pessoas, os segmentos da sociedade como todos nos seus direitos humanos. Bom, então eu estava falando que hoje, inclusive pela LBI, que foi sancionada em janeiro do ano passado, não sei se você lembra, a gente já falou também no programa já falamos um pouco sobre isso. Ela tá em estudo, porque depois que começar essa mudança toda aí, né, vai sair, não vai ter mais salário para aposentado, vai ser, tá uma loucura. Os benefícios, aquelas ações sociais que eram tão enfatizadas no governo que foi, hoje já estão meio que todo mundo em corda bamba, né? Então, mas está previsto na LBI, muito recentemente aprovada, que haverá, assim, mesmo trabalhando, ele vai receber um auxílio ou incentivo para trabalhar. Até para ver se ele abre mão do BPC. Essa é uma questão. Mas você falou, como é que ele compra equipamento? Porque vamos combinar com o salário mínimo, né, com o BPC, por exemplo, tu vai comprar uma cadeira de roda, aí tu falou de qualidade, né? Vamos comprar. Cadeira de qualidade é 10 mil reais, 12 mil reais, começa aí, reais, né? Então, com 800 reais, não dá. Primeiro que não é Casa Bahia, que faz em 50 vezes sem acréscimo. Você paga no máximo 4 vezes sem acréscimo. Do resto, então com 800 reais, tu não compra uma cadeira boa, equipamento bom, porque a cadeira de roda, também já falei aqui, né, é o prolongamento do meu corpo. Eu não sento nessa cadeira de roda, eu sento nesta poltrona, eu sento no chão, na mesa. Mas aqui não, aqui eu visto, eu calço a minha cadeira, que é completamente diferente. E aí isso tem um custo, né, porque ela é personalizada, ela é fabricada à medida que o cara vem, me mede, pega os meus equilíbrios, porque eu sou único, uma roupa, né? Como se fosse uma roupa. E aí eu vou vestir, é o meu terno, é o meu fraque, aquela coisa toda. Bom, então, mas é interessante também, como é que eu compro isso? Aí tem um outro programa que é federal, chama-se Viver Sem Limite, que é um programa que abre uma linha de crédito no Banco do Brasil, não sei se você sabe, se não sabe, já estou falando para o público do meu. Não sei, mas aí eu já vou dar o meu pitaco aqui. Como ele perguntou, e aí que foi bom que ele perguntou, porque a gente já emenda. Então, para que tem gente que não sabe ainda, esse programa já tem um bom tempo, né? Tem uma linha de crédito até 30 mil reais no Banco do Brasil, a 0,5% ao ano de juros. Juros não praticados no mercado, porque os juros do mercado... Luciano, desculpe, mas isso devia ser gratuito. Tem tanto empresário vagabundo que rouba o dinheiro das pessoas com financiamento, com maracutaia em banco, principalmente em banco público. Então eu acho que a pessoa com deficiência ela deveria receber gratuitamente. O governo federal, o governo estadual, eles têm condições de montar um programa que dê gratuidade o equipamento que a pessoa com deficiência precise. As experiências... Desculpe, mas eu acho o cúmulo, você ainda tem que pagar. Não, você tem uma deficiência, você ainda tem que pagar para ter um equipamento, como você falou, é o prolongamento do teu corpo. Tá, há controvérsia. Não é migalha, veja bem, isso não é migalha, eu acho que é o mínimo que uma sociedade organizada, que quer dar igualdade de condições para todo mundo, deve fazer. Bom, então assim, isso veio, na verdade, até para tampar uma lacuna que existia, que é assim, para comprar carro, eu tenho isenção de IPI, IOF, CMS e PVA. Para comprar cadeira de roda eu não tenho isenção. Então, você vê, então, o carro é uma outra coisa, o carro realmente você... E vamos combinar, se quer comprar 10 é porque metade é imposto. E quando é importado, então, aí você paga a alfândega, paga não sei o que, taxa de importação, paga não sei o que lá. Aí, bom, aí já a cadeira, o valor dela real é 20%, o restante é tudo imposto, inclusive das importações e tal. Então, fica muito inviável. Bom, mas eu acho que o programa, inclusive, viabilizou muito, porque você não precisa ter renda. Você pode ter um salário mínimo. Você vai pagar a perder de vista, né? Você vai lá, o banco paga para a empresa que você comprou a cadeira, até para a reforma na sua casa, supondo a pessoa é um casal. Todo mundo anda, todo mundo papapá. De repente, um acidente, uma fatalidade, o cara fica cadeirante ou a mulher fica cadeirante. A minha casa não era adaptada, porque normalmente não é, né?
Porque ninguém pensa que pode acontecer com ele, né? Aí acontece com a pessoa. Bom, então aí eu tenho essa linha de crédito, então eu contrato o serviço, lá, os orçamentos, apresento no banco, o banco paga, né? E eu vou pagando para o banco, em prestações a perder de vista, aquela reforma da minha casa para torná-la acessível, já que ela não era, mas agora ela precisa ser porque eu preciso dela acessível. Então você pode comprar aparelho auditivo, cadeira de roda, muleta, enfim, computador, prótese, órtese, enfim, né? Até uma reforma da sua casa, adaptação para carro, enfim. Então é uma forma que veio para ajudar. Pode não ser o ideal. Agora, por outro lado, quando você fala de o governo dá, me preocupa um pouco, né? Porque quando dá aquela bagaceira total, né? Aquela cadeira do doce. Não, exatamente. Né? Porque, assim, dá se for para dar de qualidade. Às vezes amigos nossos, né, que o fulano ficou deficiente, vou dar uma cadeira para ele, faz aquela vaquinha, todo mundo entra na vaquinha, colaborou. Aí compra a cadeira, a do doce. Compra a cadeira padrão, né? E aí o cara fica assim, torcendo para você, pensando que o cara fica triste, né? Fala, meu Deus, isso aqui que cadeira é essa? Né? Eu não posso sentar numa cadeira, vou ficar muito infeliz nessa cadeira. Então, avisa aos amigos que querem fazer vaquinha para doar cadeira de roda para os amigos que, porventura, ficaram com essa deficiência. Por favor, não façam vaquinha sem consultar ele, né? Inclusive, procure um profissional amigo da galera, né, que vai contribuir com a vaquinha, indo lá medir ele gratuitamente, para fazer a medição, para prescrever uma cadeira de roda. Aí você vai gastar o dinheirinho da vaquinha da galera fazendo valer a pena, porque senão você compra uma cadeira do doce, o cara não vai ficar feliz, ele vai jogar ela no lixo, porque não vai ter jeito. Né? Então, por favor, uma de vaquinha para comprar cadeira de roda me preocupa. Quando o governo vai dar, então, me assusta. Né? Eu tenho uns casos assim maravilhosos que eu for contar, fica... Vamos fazer um break aqui, na volta a gente continua. A TV com Debate faz um rápido break e nós já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 13h, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. E a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço. Pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra: o preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV Com Santos. Espero por você!
Ladies and gentlemen, Video Classics. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. TV Com Debate já está de volta. Hoje eu recebo o presidente do Condef de Santos, Luciano Marques, e a diretora do Espaço Santista RH, Juliana Dias. Exato. Senhoras e senhor, eu queria saber de você agora, Juliana, se a Espaço Santista ela dá essa consultoria para qualquer empresa, como é que as empresas que estão interessadas numa consultoria para pessoas com deficiência, para empregar pessoas com deficiência, o que elas podem fazer? A Espaço Santista dá essa consultoria, como é que funciona isso? De forma geral, as empresas que se interessam em cumprir a cota ou que estão interessadas, né, em desenvolver um trabalho realmente diferenciado, como o Luciano falou, tem algumas empresas que têm visão, a gente ainda, aqui na Baixada, acaba tendo, as empresas ainda acabam não tendo esse diferencial, né, de uma visão mais para frente, né? De forma geral, as empresas nos procuram e aí a gente vai até elas, conhece o ambiente de trabalho e aí faz uma proposta de qual trabalho é o ideal para ser desenvolvido para aquela empresa. Vocês fazem uma consultoria, por exemplo, na questão da adaptação, da acessibilidade no ambiente de trabalho? Sim, o Luciano é uma pessoa... É você que faz essa... Existe alguma norma regulamentadora, alguma NR que já inclua a questão da acessibilidade? Luciano? Sim, a NBR 9050, né? Cantada em verso e prosa. Então ela está citada desde 2004, que é um decreto federal que regulamenta 2 leis de 2000, e depois ela vem, depois disso veio a convenção, depois disso veio a LBI, e ela continua valendo, a NBR. Inclusive, agora já bem revisada, a nova NBR 9050, que trata especificamente da acessibilidade ambiental, espacial, né? Dentro do ambiente de trabalho. Ou dentro ou fora, né? Tanto externo, na rua, calçada, transporte, até a parte interna da empresa, banheiros, corredores, mesas, alturas e tal. Ela serve para restaurante, para hotel, para loja, para enfim. Então essa é a NBR 9050. Já existe há um bom tempo, inclusive lá tem a cartilha Santos para Todos, né, que traz bem detalhadozinha com desenho para que a pessoa que vai executar a obra, que normalmente é o mestre de obras ou o pedreiro, né, tá lá, ele pode até não saber ler, mas ele sabe ler centímetro, milímetro, metro e número. Então tá tudo na linguagem técnica dele. Na linguagem dele, né, que é bem... Então é para facilitar mesmo, na hora da execução do projeto não fazer bobagem. Então a gente dá essa assessoria também. Então tem aquele momento específico do meio físico da empresa, mas também tem aquele momento cabeça, né, que é o meio humano da empresa, né, preparar as pessoas para que o ambiente todo esteja adequado para estar recepcionando esse trabalhador. Então, qual o maior erro que as empresas cometem nesse aspecto, Juliana? Maior erro. É desconhecimento? É não querer conhecer? Eu acho que o maior erro o foco delas realmente está no cumprimento de metas, né? No cumprimento de cotas. Ela inicialmente, a gente depois vem com esse discurso de vamos pensar diferente, né? Vamos pensar que de repente a gente fazendo um trabalho diferenciado, você vai ter um ganho maior lá na frente com esse profissional. O profissional vai desenvolver um trabalho de repente mais satisfeito, vai ter reconhecimento até social, né? Então, acho que o maior erro é as empresas quererem cumprir a cota. Imediatismo, né? A frieza da lei ali. Imediatismo. E aí você tem que fazer um trabalho de conscientização. Essa eu acho que é o maior erro. Fazer com que... Porque vocês têm... Como funciona no exterior essa questão da empregabilidade da pessoa com deficiência? É diferente do que acontece no Brasil? É diferente, né, Guto? Porque, assim, historicamente,
os deficientes de outros países mais desenvolvidos, o histórico é a guerra. Então começa com os ex-guerrilheiros, os ex-servidores, né, combatentes e tal, que voltam para suas pátrias mutilados. E aí a nação tem uma responsabilidade para com esse cidadão, já que ele saiu daqui bonzinho, né? Então, até porque eles são inteligentes, eu detesto admitir isso, mas eles são, principalmente aquele pessoal ali da América mais para cima. O do então, eu detesto admitir isso publicamente, lamentavelmente, mas eu tenho que admitir, porque a gente aí também, né, não podemos fechar os olhos. Os caras falam assim, pô, esse cara me tem um custo absurdo. Eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, aquilo que estava falando, né, do manter, né? Eu tenho que manter, porque afinal de contas eu mutilei o cara. Ele foi defender o nosso país, né? Então vamos lá, a guerra nem era dele, não era minha, mas o tio Sam, tio da besta, vai lá e manda os seus soldadinhos para fazer a guerra. Aí bota todo mundo para casa, aqueles que voltaram naturalmente, né? Quando não devolvem a bandeira para a família, tá tudo certo. Mas quando ele volta com vida, aí ele tem um custo. É a casa, é o carro, é não sei o quê, é a órtese, é a prótese, não sei o que lá, pera um pouquinho. Aí o psicológico, né? Sim, também. Né? Aí o tio Sam fala, pera um pouquinho, sabe? Vamos pensar o seguinte, se eu der condições de qualificação, de preparação, preparar esse cara como um todo, um ser humano como um todo, né? Esquece a mutilação, se foi essa ou foi aquela, não importa. Eu vou restabelecer esse cara, ele vai voltar para o mercado de trabalho. Então, eu não só tiro a minha despesa, como crio receita, porque à medida que ele trabalha, ele paga imposto. Ele consome, logo, ele gera renda para o país, né? E qual é a origem dos nossos deficientes? E eu estou falando de 1900 e bolinha, não estou falando de agora. Né? Eu sou do tempo que o time de basquete só tinha poliomielite. Hoje em dia, porque estão velhos, já não estão mais jogando basquete. Só tem jovens. Quem são jovens? Lesão medular. Por quê? Arma de fogo, moto, acidente de trânsito, né? Álcool, volante, não combina, acidente. Ah, Deus me abandonou. Não, filho, você bebeu porque você teve a liberdade para beber. Você pegou o carro porque também quis pegar o carro. Então você... Né? Enfim, então são jovens que acabam se mutilando naturalmente na violência urbana que se encontra aí, né? Então, qual é o histórico? Mas tem que ser o histórico lá atrás, não é esse histórico agora. Né? O meu histórico, o histórico de 1900 e bolinha, dos nossos, a gente chama de dinossauros do movimento da pessoa com deficiência, o histórico é um só, a miséria de um país. E aí a ausência e a omissão do Estado. A culpa do Estado. Sim, né? E a omissão começa quando, por questões políticas internacionais, você não importa a SEIB, importa a SALC. Mas a SALC não pode ser tomada pelas crianças porque ela tem contraindicação. Então, tem criança que toma, tem criança que não toma. Na minha família, todos tomaram, menos eu. Então, mamãe não esqueceu de mim. Apenas eu não pude tomar, porque eu estava com uma gripe, estava com uma febre. Mamãe, volta mês que vem. Naquele tempo era mês que vem mesmo, né? Não tinha policlínica nos bairros. Concorda? E aí a criança ficava. E naquela década, final de 50 e década de 60, poliomielite era que nem dengue. Muitos morreram e muitos ficaram sequelados, definitivamente. Então, e aí essa miséria que eu falei, não é aquela miséria da fome só, é a miséria da falta de acesso à saúde, água, à vacina, a água e etc. Né? Então foi assim que uma geração toda daquela década de 50, de 60, tiveram poliomielite. Né? Então, qual é o compromisso do governo? Nenhum, até porque já nem importava a SEIB mesmo. E qual é o compromisso dele hoje? Bom, hoje a gente começa um trabalho. Hoje tem, né, as duas leis de 2000, depois tem o decreto 5296 de 2004. Em 2008, o Congresso aprova a Convenção da ONU, né, que vira a emenda constitucional do país. E em 2016 é lançado eu não gosto de falar estatuto, mas é o que é, mas botaram uma roupagem mais bonitinha, LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que para mim fica razoável, mas há que se discutir bastante sobre ela. De qualquer forma, estamos com uma agenda gigante de legislação para ser cumprida. E aí começa, então, o governo, através desses programas como o Viver Sem Limite e outras, a Minha Casa Minha Vida, que também tem as casas todas são acessíveis, né? Porque antigamente era quantas unidades devem ser acessíveis? Todas. Porque tu não sabe amanhã se tu vai ficar deficiente. Se tu ficar, como é que tu faz? Mas aí a prioridade, por exemplo, para uma pessoa com deficiência física, térreo, né? Um elevador que dê um acesso. Isso. É isso aí. Só fazendo um paralelo, Hollywood fez um filme chamado Nascido em 4 de Julho com Tom Cruise, que mostra, você citou o combatente, né? Ele vai para a guerra do Vietnã, volta paralítico, ele tem um problema, uma lesão medular. Ele é baleado, se não me engano, né? E aí ele começa a ver o outro lado da pessoa com deficiência e começa a virar um ativista
dos do direitos movimento. da pessoa. E é assim que começa. Né? O próprio movimento paralímpico, não sei se você sabe, começou em Stoke Mandeville, num hospital, numa cidade da Inglaterra, que hoje é a capital mundial do paradesporto, né? Tudo acontece lá, na realidade. Começou num hospital de reabilitação com os ex-combatentes, que vinham para lá, sequelados, amputados, perdeu a cabeça, perdeu o braço, perdeu a perna, ou levou um tiro e ficou com lesão medular, que perde o movimento da perna, mas é por conta de uma ruptura da medula e não por conta de uma contaminação viral, que é o caso da poliomielite, também na medula, né? Então são duas, leva uma condição de cadeirante ou muletante, enfim, mas são separados, tem diferenças bem distintas. E aí começou um trabalho assim, recreativo. O que eu vou fazer com um cara tetraplégico na minha frente, cadeira de roda, cheio de psicótico na cabeça, porque assim, o cara, agora o que eu faço da minha vida? O cara deixou a mulher, agora não quer mais voltar para a mulher, porque agora ele está totalmente estrupiado. Então começou a bola. Começou a bola. Para começar eu sair do meu lugar, pegar minha cadeira e buscar a bola lá, pegar a bola. E começou assim. Tanto que o basquete, apesar assim, de não tanto, assim, de o Brasil hoje, nosso basquete está bem derrubadinho, basquete paralímpico, né? Haja visto as Paralimpíadas de 2016, mas lá fora na Europa, o basquete, mas ele sempre foi o carro-chefe do paradesporto. Hoje, e é um esporte muito caro, inclusive, né? Porque você tem que ter... As cadeiras são diferenciadas, tem que ter né? 15 Por causa cadeiras, do choque. tem tudo isso, né? E hoje já tem o rugby, que é uma cadeira mais reforçada. Tem rugby pra cadeira. Tu não viu a Paralimpíada? Meu Deus! Os caras dão muita porrada. Olha, uma coisa que o negócio é um trator, cara. Falando em desporto paralímpico, tem muito jogador no futebol de cego, que é o termo é futebol de cego, que é muito melhor que jogador de... Eu vou falar pra você também que eu concordo contigo. Né? Que muito jogador aí que tem o cabelinho assim, a sobrancelha, a barbinha, se dá um guiso, se dá uma bola com guiso pro cara, ele deixa ele pra trás, ó. Tranquilo. Fácil. Então, é isso que eu estou falando, né, Guto? Esse paralelo do paradesporto que mostrou para o Brasil, apesar de as nossas emissoras convencionais ter ignorado, literalmente, né? Feito aquele favorzinho de dar uma notinha, isso dentro do país, né? Dar uma notinha no Jornal da Meia-Noite, da 1h, uma notinha, né? Faz um resumão no aqueles discursos, jornal. Inclusive, sem pé nem cabeça, né? Aquela coisa trata com pena, o apesar, né? Sabe o que me incomoda? Essa coisa do apesar de ser deficiente, mas apesar, já botou o peso, né? Apesar de, não, querido, é a partir de da condição física que eu tenho, eu posso fazer trocentas milhões de coisas. Então não é apesar de coisa nenhuma, ninguém tem apesar nenhum aqui. E o Paralímpico mostrou isso. É só você ver o número de medalhas que nós conseguimos com Paralímpicos e com os Olímpicos, não querendo fazer comparativos com o paratleta ou atleta olímpico e paralímpico, né? Só para situar as pessoas. O Comitê Olímpico do Brasil tem patrocínio da Caixa, do Bradesco, do não sei quem, da Pênalti, da não sei que lá, um monte. É Correio, não sei o que. Concorda ou não? Estou falando bobagem? Alguns bilhões de reais. O Paralímpico tem 1% da Loterias Caixa. Aí tu pega o peso das medalhas, porque agora fala do resultado. O peso é o mesmo, né? O peso das medalhas são o mesmo. Ouro é ouro, prata é prata, bronze é bronze. E vale na classificação de medalha igualzinho. E a dificuldade do paratleta é muito maior do que do atleta olímpico. Vamos combinar. Né? Agora foi construído em São Paulo, não sei se você já viu subindo a Imigrantes, à sua direita, quando sobe para São Paulo, foi criado o Centro Paralímpico do Brasil. Né? Foi criado lá, tá todo mundo treinando lá. Eles fazem treinamento de pelo menos 10 modalidades diferenciadas ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, começa agora o investimento. Mas, bom, o próprio Olímpico ainda é abandonado, né? Se não for futebol, o resto é meia boca. Acabei de ouvir ontem no jornal, o cara que conseguiu medalha no judô está sem patrocínio, virou de Uber. Um cara olímpico, medalhista olímpico, virou motorista de Uber. Nada contra os motoristas de Uber, pelo amor de Deus, mas... Aí depois quer ganhar medalha, não sabe como não ganha medalha. Mas só que Paralímpico... É nessa questão do esporte, né, que a gente vê a diferença do país desenvolvido. Você citou a Inglaterra, né, com os paratletas, né? Imagina com os atletas. Então é isso, né? Juliana... falta uma outra visão para as pessoas, pro deficiente também, que a gente falou que o deficiente, a pessoa com deficiência, ela também não é perfeita. Claro. Vai ter o cara que vai querer dar um nó e tal. Essas pessoas, elas têm
um trabalho psicológico, alguma coisa que possa ser também trabalhado na questão do RH dentro da empresa? As empresas têm esse suporte lá dentro para essas pessoas? Na tua avaliação, seria importante ter esse tipo de trabalho dentro das empresas? Então, empresas de grande porte deveriam ter, porque muitas vezes tem uma área social. E aí tudo depende, na verdade, do foco dessa empresa. Ela realmente está preocupada com essa pessoa? E aí, se ela tiver, e se o profissional que está dentro, que está desenvolvendo essa função, né, na parte social da empresa, ela tiver realmente esse cuidado com o outro, ela vai desenvolver um trabalho de chegar junto do PCD e falar, tá tudo bem, uma humanização. Uma humanização. Então eu acho que vai da visão da empresa, da política da empresa e também do profissional que desenvolve essa função, né, que ocupa o cargo de assistente social. Realmente é verdadeira a preocupação dela com as pessoas? E aí ela vai lutar, ela vai atrás de ferramentas para que o ambiente de trabalho seja melhor e para que todos estejam bem e desenvolvam um trabalho melhor. A gente sempre tem o pensamento de que o colaborador que está bem, o colaborador que recebe um salário adequado, trabalha melhor, rende melhor, falta menos e a empresa consegue extrair dele até mais do que o normal. Falta isso nas empresas. Aqui a gente falando agora de Baixada. Falta colocar isso na missão das empresas? Na minha visão, sim. Eu acho que falta, de forma geral, para grande parte das pessoas, a visão humana. Né? Eu acho que a preocupação com o outro é sempre verdadeira, porque eu acho que é grandioso para todos. A hora que eu me preocupo verdadeiramente com você e você se preocupa comigo como empregador, é rico, a gente cresce junto, eu me preocupo com você, eu quero o teu bem-estar, eu quero que você esteja bem com a tua família, eu quero que você esteja bem no teu ambiente de trabalho, você naturalmente vai querer também que eu esteja bem, que eu cresça como, né, que a minha empresa cresça, que a minha empresa tenha um excelente atendimento ao meu cliente. Então, assim, eu acho que é um trabalho em conjunto, então eu acho que é importante essa união. E como o Luciano citou no primeiro bloco, o consumidor, a pessoa que busca o serviço dessa determinada empresa, ela também vai perceber isso. Puxa, a empresa se preocupa, ela dá oportunidade para as pessoas que têm algum tipo de deficiência a trabalhar, ela tenta tirar um pouco essa diferença que o mercado e a vida hoje impõem. As pessoas começam a ver essa empresa com bons olhos. Puxa, é uma empresa que se preocupa com todos, não se preocupa só com aspas normal. Sem dúvida nenhuma, né? Até que o Luciano comentou aqui no determinado momento falando da Natura, né? Uhum. Passa uma imagem diferente para as pessoas. A hora que você sabe que tem alguém que está verdadeiramente se preocupando com o desenvolvimento pessoal e social, isso é rico. Né? É rico ao olhar de quem está de fora, de quem está distante. Pô, vou comprar aqui, eu vou investir nessa empresa, vou comprar aqui deles porque eles se preocupam. É lógico, a gente não pode dizer que a maioria das pessoas tem essa preocupação, mas muitos vão ter. E aí é ser inteligente, né, Luciano? Eu estava até pensando nisso que vocês estão falando, eu tenho exemplos clássicos de pessoas que me abordam citando essa questão. E quando acontece de conhecerem um restaurante, um hotel, enfim, alguma empresa, algum lugar que tem acessibilidade, me liga ou manda messenger, ou manda postagem pessoal para mim no Zap com foto. Luciano, estive aqui e lembrei de você. Olha que maravilha isso daqui. Então é muito comum. Olha que legal, né? A pessoa multiplicou. Aliás, acho que está faltando para a humanidade isso, né? A gente viralizar as coisas do bem. Porque ultimamente notícias boas. Nós estamos tão carregado de coisas ruins e viraliza de uma forma tão absurda que toma conta da nossa vida, que você abre um Zap, abre um Messenger, é só coisa ruim. Então, eu acho que está na hora da gente começar uma corrente do bem para viralizar coisas boas, bons exemplos. Né? Então, acho que até aquele programa Santos Acessível, da Prefeitura com o Condef, visa isso. Como é que tá?
Estamos caminhando, estamos preparando o selo, algumas empresas já vão estar recebendo, vamos marcar uma grande coletiva com a imprensa. Maravilha, não esquece de avisar a gente. Pelo amor de Deus, eu faço questão, se você não for, eu vou ficar muito chateado. Né? E a TV Com principalmente, né? TV Com, que aí aproveita para todos os programas da TV Com. Exatamente. Então é isso, viralizar a coisa do bem. Né? Porque a hora que tu fizer um negócio legal na tua empresa, e tá todo mundo falando da tua empresa, e vai, para um pouquinho. Aí ela fala aqui, mas cara, por que será? Não, porque ele está atendendo todo mundo, sem exceção. Aí então eu vou copiar ele, pô. E aí começa, né, um ciclo vicioso no bom sentido. O que acontece com a Espaço Santista? Sem querer a gente chegou aqui. Quer dizer, uma empresa de recursos humanos que, vamos combinar, não precisaria ter esse cuidado, né? Porque a maioria das pessoas não tem essa preocupação, a não ser quando acontece um acidente ou quando já tem um caso na família. A própria empresa, espontaneamente, percebeu isso. E aí a gente entra na questão lá do Tio Sam, que também tem a questão comercial, porque é pessoa que vai produzir, vai entrar no mercado de trabalho. Capitalismo puro. Vai gerar emprego. Claro, claro. Aquele trabalho, ela vai ter condição de comprar, ela vai no comércio, ela vai na loja, ela vai comprar roupa, quer dizer, a roda da economia vai girar com mais gente consumindo. E o caso da Espaço Santista, que percebeu isso e está trabalhando. Parabéns para vocês. Espero, a gente vai disponibilizar a entrevista para vocês lá, que sirva para esse programa abrir a cabeça das pessoas. Legal. Porque muito importante, todos, conscientização, né? Exatamente. Todos nós temos que ter oportunidades iguais. Se você não tivesse oportunidade, se você também não corresse atrás, mas se já tivesse um caminho ali pavimentado... O caminho hoje está ficando pavimentado. No meu tempo a gente abria o caminho com a foice. Exato, né, com a peixeira, com a faca, né? Na base da foice. E às vezes fazendo papel de chato, né? Pô, lá vem o fulano falar da coisa. Adoro esse apelido, ou mala, adoro esse apelido para mim. Porque enquanto me chamam de mala, é sinal de que eu estou sendo útil e estou produzindo, estou fazendo a diferença. Quando me deixarem de me chamar de mala, o Luciano é muito chato, aí eu vou começar a ficar preocupado. Eu acho que eu perdi já o meu, assim, já passei a bola, né? O dinossauro já começa a ir para o seu cantinho, porque ele começa a achar que já está na hora de recolher. Então, enquanto o João Paulo me chamava muito assim, eu posso falar como o João Paulo me chamava? Porque eu era assessor dele, né? Pode falar. Ele falou assim, chegou o pentelho, né? Aí eu falo assim, que bom, prefeito, é sinal que eu estou valorizando o meu salário que você paga para mim. Porque o dia que você não me chamar de penteiro, que eu não atrapalho a sua vida e dos seus secretários, é porque eu tenho que ser demitido ou pedir minhas contas. Então eu passei 8 anos sendo chamado de penteiro. Por ele, por alguns secretários em especial, alguns mais com aquele coisa mais assim, o penteiro do mal, né? Porque a gente não se embicava de jeito nenhum, porque eu estava na contramão do que eu queria, né, meu? Então, mas era muito legal. Eu falava assim, é isso aí. Enquanto eu tiver com esse apelido dentro do governo, eu estou me sentindo útil e estou desenvolvendo e valorizando o salário que eu recebo para fazer o papel que era desenvolver uma política pública dentro de um governo. Então... E você fez esse papel muito bem. A gente está chegando no final do programa, eu não posso deixar de falar o seguinte. A gente sempre falando do chato do bem, mas eu também sou chato. A pessoa que no ônibus senta no espaço do cadeirante, do acompanhante do cadeirante. Tivemos um caso agora surreal de uma pessoa que chamou a polícia porque uma deficiente visual estava com cão-guia na praia. Viralizou também isso. Né? Então, as pessoas têm que se colocar no lugar da outra. Se a vaga do deficiente, a vaga do carro do deficiente está ali, você não é deficiente, não ponha seu carro na vaga do deficiente, porque o deficiente vai precisar daquela vaga. O deficiente também anda de carro, também guia. E aí, assim, né, para encerrar a minha fala, já que vai acabar o programa, esse programa ele tem 1 hora, mas assim, ele é tão pequeno, né, velho, que é muito pequeno. Mas, enfim, dizer para as pessoas que aquele negócio do que é só um minutinho para quem anda, né, imagina o The Flash, né? Agora faz o inverso. 1 minutinho para quem largou o carro ali e foi fazendo o trabalho andando, para o cadeirante é 1 hora, colega. É 1 hora. Esperar o seu 1 minuto, para mim, é 1 hora, porque não tem outra opção. Você teria várias outras de ir andando. Eu, até por conta das nossas calçadas maravilhosas, não tenho muita condição de sair andando como você. Então, me desculpa, não é privilégio, não é favor nenhum, né? É tratar desigual ou desigual, porque, na verdade, no que tange a nossa locomoção, eu sou desigual a vocês, queridos. Vocês andam e eu rodo. Logo, aquela vaga tem um único objetivo: aproximar a pessoa que tem dificuldade de locomoção do lugar mais próximo dela quer ir. Seja o teatro, o shopping, o supermercado, o cinema, enfim. É só isso, né?
Quem sabe um dia as pessoas aprendem. Antes de dar uma boa noite para Juliana, não podia deixar de falar também. Tenha paciência quando o ônibus parar, descer para pegar o cadeirante, colocar o cadeirante. Não pegue o cinto do cadeirante e fique brincando. Põe chiclete, não põe chiclete, não pise, não suje, porque aquilo ali é feito para a segurança da pessoa que do cadeirante, eventualmente quem está ali com algum problema. Nós estamos vendo aí imagens de uma campanha muito legal, que é o sujeito para no... Aquela adesivação toda? Isso, chega um pessoal que faz muito bem. Olha só tudo a deficiência desse cara, né? Conta pra mim. Olha lá que bonitão. E são analfabetos, né? Porque eles não sabem ler. Não sabem ler, não vê. Eu sou totalmente a favor dessa campanha. Acho que até pouco, acho que devia dar uma esvaziadinha nos 4 pneus. Aí ele ia ver o quanto dói não poder se locomover. Mas você sabe que aí aparece um advogado para defender ele, né? Porque sempre aparece. Adesivaram todo o carro do cara. Pô, isso aqui é depredação do patrimônio privado. Tem que, assim, mas para defender o meu direito não apareceu nenhum advogado para me defender. Mas é estranho, não? Enfim. Essa eu acho bem engraçado. É uma pegadinha. Essa aí é muito leve. A do adesivo é bem pesado. O adesivo eu gosto mais. É divertido. Juliana Dias, muito obrigado. Obrigada. Parabéns pelo bom exemplo. Tenho certeza que você vai ser imitada, a sua empresa vai ser imitada. Ainda não, porque vocês precisam ter essa liderança. A gente tem uma parceria maravilhosa, né, com uma pessoa extremamente informada e competente, né, no assunto. E a gente é muito satisfeito com o trabalho que o Luciano aí ajudou a gente a desenvolver. E obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, foi ótimo. Acabei ainda aprendendo algumas coisas que eu desconhecia. Foi muito, muito bom. Muito obrigado. Você já é do programa, não parodiando aquele outro programa, você já é de casa. Você é de casa. Legal, valeu. Telespectador, muito obrigado. Vamos conviver com as desigualdades, porque aí somos mais iguais. TV com Debate fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Você viu a placa? Tava de proibido estacionar, tava de deficiente. Ah, de deficiente pode? Ah, mas não sei, na vaga de deficiente aqui. E deficiente pode? Não, não pode. Pois é. Mas era outra placa, né? Um minutinho só, tava entregando um currículo pra uma amiga que eu combinei de encontrar aqui pra um trabalho. Ah, então realmente foi mal. Eu fiz 5 minutos aqui, eu já tô saindo com o carro. Já fiz a multa. Vou pra um lugar pra fazer um xixi.